Olá, meus irmãos, meus amigos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês que constantemente estão aqui conosco nesta sala virtual, aproveitando estes momentos para as nossas reflexões, para o nosso aprendizado. Muito obrigado a todos. Recebam antecipadamente, todos vocês, o meu abraço fraterno e de gratidão, e que possamos seguir adiante, aprendendo cada vez mais o Evangelho de Jesus e, em especial, o praticando em nossa vida. E hoje, para este momento, trouxemos aqui mais um capítulo do livro Conduta Espírita, de autoria do espírito André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira. E o capítulo de hoje é o capítulo de número 11, que tem como título No Templo. Como nós já vimos, e desde o início desta obra, lá do prefácio que é de Emmanuel, e nas palavras de André Luiz também, que antecede o capítulo 1, André Luiz vem trazendo temas da nossa vida, do nosso dia a dia, em vários ambientes onde, via de regra, nós passamos parte da nossa vida. Então, conforme aqui nos diz André Luiz, o nosso comportamento no centro espírita, como já estudamos, em relação ao nosso comportamento no meio político, na sociedade de uma forma geral, na via pública, na nossa família, o comportamento na condição de homem, na condição de mulher, e assim sucessivamente. E sem sombra de dúvida, conforme o nosso companheiro Eudes lá de Trindade está nos falando, estes ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, alimento para as nossas almas. Que possamos realmente beber nesta fonte este alimento e alimentar verdadeiramente a nossa alma. Não adianta simplesmente irmos buscar nesta fonte e não saciarmos a nossa alma, em especial movimentando estes ensinamentos na prática no nosso dia a dia. Então aqui André Luiz começa nos chamando a atenção em relação ao nosso comportamento no centro espírita, que ele traz aqui como no templo ou no templo espírita. Então ele começa dizendo o seguinte: entrar pontualmente no templo espírita para tomar parte nas reuniões, sem provocar alarido ou perturbações. Então aqui ele nos chama atenção para aquela necessidade de pontualidade. Então não podemos, é lógico, exigir dos outros, como já estudamos em temas anteriores, aquilo que nós não fazemos. Se nós não chegamos no prazo, se chegamos atrasado constantemente por puro descuido, não podemos cobrar dos outros também pontualidade. Mas também lembrando que não podemos ser também, levar isto assim, naquela rigidez em que se chegou um minuto atrasado, não poder entrar. É lógico que neste caso aí tem que ter uma certa flexibilização, tem que ter fraternidade, mas não relaxamento, conforme André Luiz nos chama a atenção aqui, nós nos esforçarmos ao máximo para termos pontualidade, porque sem sombra de dúvida que pontualidade também é fraternidade. Então aqui ele nos chama a atenção em relação a isto, principalmente e em especial em relação ao barulho, porque muitos companheiros chegam no centro espírita, mesmo que na hora correta, às vezes até antecipadamente, e chega fazendo um barulho danado, até mesmo no cumprimento aos companheiros,
faz-se um barulho enorme. E conforme a gente vê em várias casas espíritas, ou na maioria das casas espíritas, o silêncio, sem sombra de dúvida, também é uma prece. E o silêncio e o falar baixo também é um sinal de educação, coisa que boa parte de nós ainda não construímos, que é esta educação, mas sem sombra de dúvida que iremos construir com o nosso esforço, com a nossa perseverança, observando o comportamento correto das outras pessoas e também assim agindo corretamente. Aí ele nos diz que o templo é local previamente escolhido para encontro com as forças superiores. Então, se nós fomos ou se formos ao templo espírita, ao centro espírita, em busca deste encontro, deste acolhimento pelas essas forças superiores, então eu preciso levar o melhor de mim mesmo. Eu preciso levar o meu equilíbrio, eu preciso levar a minha educação, a minha polidez na medida do possível para este encontro com essas forças superiores. Eu não posso chegar num ambiente que foi preparado previamente pela espiritualidade superior, por aqueles trabalhadores que, conforme André Luiz nos chama a atenção também, naquelas diversas obras, naquela coletânea de André Luiz, no caso A Vida no Mundo Espiritual, que em todo o centro espírita, todo o templo espírita, existem trabalhadores lá do mundo espiritual que são fichados. Ele usa o termo fichados como se fossem carteiras assinadas. As carteiras assinadas ali assumiram compromisso de no dia e no horário tal, na reunião tal, ou em reuniões tais, ali eles se encontrarão antecipadamente para prepararem o ambiente e durante as atividades para auxiliarem no equilíbrio ou reequilíbrio das criaturas que adentrarem aquele ambiente físico. Lá eles se encontrarão no plano espiritual, realizando as suas tarefas. Então não podemos desrespeitar todo o esforço, todo o compromisso, todo o companheirismo, todo o amor que estes companheiros dedicam àquele ambiente e a todos nós. Então não podemos chegar lá e bagunçar com o nosso desequilíbrio, bagunçar o ambiente que foi previamente preparado. Não estamos dizendo aqui de forma alguma que se estivermos em desequilíbrio, em desalinho, não poderemos ir ao centro espírita para não prejudicar o ambiente. Nesses momentos é que mais precisamos ir, mas nos esforçarmos ao máximo, mesmo em desequilíbrio, para não prejudicarmos o ambiente ou prejudicar o mínimo possível. E aí ele diz na sequência, dedicar a melhor atenção aos doutrinadores ou expositores do Evangelho, sem conversação, sem bocejo, sem tosse barulhenta, para que seja mantido o justo respeito ao lar da oração. Quantas vezes em casas espíritas, em templos espíritas, nós que fazemos esse trabalho de exposição do Evangelho, assim como o companheiro Eudes também com certeza já presenciou, não estamos aqui puxando a orelha de ninguém. Eu também já fiz isso, eu também já me comportei equivocadamente desta forma, inclusive de alguém ter que me chamar a atenção, você está fazendo barulho. E realmente é ruim, né? A gente ser chamado a atenção. Quantas vezes eu já tive que parar a minha fala durante a exposição para que alguém concluísse um assunto que começou com algum companheiro ali de banco, por exemplo, ali no salão do centro espírita. Que às vezes a pessoa nem estava percebendo que estava atrapalhando. Às vezes você tem que parar e aguardar que conclua ou que alguém peça que aquela criatura interrompa aquele assunto, deixe para outro momento, porque outros companheiros, quando assim nós nos comportamos, outros companheiros estão sendo prejudicados porque eles estão interessados em ouvir o que está sendo dito, em ouvir os comentários acerca do Evangelho, e eu posso estar atrapalhando aqueles companheiros que queiram ouvir.
Se eu não tenho interesse, ou se eu não estou com interesse, ou se achei um assunto mais interessante, que para aquele momento eu acho que seja um assunto melhor do que ouvir o Evangelho de Jesus, então que eu, juntamente com outros companheiros que também tenham interesse ou tenham interesse naquele assunto, fora do Evangelho, que se retirem do salão para não prejudicar os outros que estão interessados em ouvir o Evangelho de Jesus. Então ele fala desta forma e diz que os atos da criatura revelam-lhe os propósitos. Então os nossos atos ali no templo espírita, ali no centro espírita, com certeza irão revelar quais são os nossos propósitos ou quais foram os propósitos que nos levaram até aquele ambiente naquele dia. Se eu realmente me esforçar em comportar de forma correta ou mais próximo do correto possível, sem sombra de dúvida que os meus propósitos foram os melhores, foram realmente para o aprendizado. E ele acrescenta ainda dizendo, evitar aplausos e manifestações outras, as quais, apesar de interpretarem atitudes sinceras, por vezes geram desentendimentos e desequilíbrios vários. É por isso que normalmente nos centros espíritas nós não adotamos bater palmas para alguém, bater palmas para o expositor do Evangelho quando ele conclui a sua exposição, por mais bela que tenha sido a exposição, por mais eloquente que seja o expositor, não é necessário bater palmas. Em muitos centros espíritas, os companheiros usam simplesmente vibrar com as mãos, não bater palmas de forma barulhenta, igual ele fala aqui, por melhor que sejam as intenções, acaba desequilibrando o ambiente. O silêncio favorece a ordem, sem sombra de dúvida, o silêncio favorece a ordem, o silêncio também é uma prece. E ele segue dizendo que com espontaneidade, privar-se dos primeiros lugares no auditório. Aqui, sem sombra de dúvida, André Luiz está lembrando as palavras de Jesus naqueles ensinamentos do Cristo, que quando você for convidado para uma festa, para um ambiente, não faça questão de sentar nas primeiras fileiras, que aquelas primeiras fileiras podem estar reservadas para as pessoas mais importantes do que você, e sem sombra de dúvida será muito ruim para você se alguém chegar até você que sentou lá na primeira fileira e pedir para que você desocupe aquele lugar, porque aquele lugar está reservado para outra pessoa. E aí Jesus nos chama a atenção que é preferível que você seja chamado lá de trás para as primeiras fileiras, com certeza será bem melhor, porque conforme Jesus nos diz que aquele que se rebaixa será exaltado e aquele que se exalta será rebaixado. Então, se eu me coloco naquela condição de elevação em sentar logo nas primeiras fileiras, então pode acontecer de eu ser rebaixado por alguém que vai pedir para que eu desocupe aquele lugar para que outra pessoa ocupe, porque lá está reservado para ela e não para mim. Então ele diz que privar-se dos primeiros lugares do auditório, reservando-os para os visitantes e pessoas fisicamente menos capazes. Aí ele diz que o exemplo do bem começa nos gestos pequeninos. Então, o nosso exemplo em relação à prática do bem começa nos pequeninos atos do dia a dia, nas menores atitudes do nosso dia a dia, iremos demonstrando na prática as nossas verdadeiras intenções na prática do bem. E aí ele diz ainda, coibir-se, aí ele fala aqui em relação às reuniões mediúnicas, coibir-se de evocar a presença de determinada entidade no curso das sessões. Coibir-se. Então aqui ele não fala que é proibido, mas que evitemos ao máximo de realizarmos procedimentos de evocação, aqueles chamado, convocamos, evocamos ou chamamos o espírito do fulano de tal para se fazer presente aqui na reunião, porque precisamos conversar com ele sobre o assunto tal.
Então ele fala aqui, e Kardec já deixa isso bem claro, em especial em O Livro dos Médiuns, para evitarmos isto. Aí às vezes você pode falar, mas Kardec fazia constantemente isto. Mas Kardec estava realizando um trabalho de estudo e que tinha pressa, tinha necessidade de ser concluído, e os espíritos amigos assim pediam que fosse feito, ou seja, as evocações quando necessário, quando necessárias. Aí ele diz, ó, aceitando, sem exigência, os ditames da esfera superior no que tange ao bem geral. Então, a esfera superior, aqueles espíritos amigos, como falamos lá no início, que estão ali na condição de trabalhadores da casa espírita, para aquela determinada reunião de trabalho mediúnico, com certeza eles são responsáveis por isto. Quem irá se manifestar, ou quais espíritos irão se manifestar, quem realmente tem a necessidade, quem realmente tem a permissão, e assim nós deveremos acatar e fazer da melhor maneira possível a nossa parte, para que esses companheiros tenham condições de trabalharem conosco, nos auxiliando, porque via de regra são eles quem nos auxiliam. Nós auxiliamos também, mas bem menos do que eles nos auxiliam num procedimento desse de reunião mediúnica, porque sem eles não tem reunião mediúnica, sem os espíritos não tem manifestação verdadeiramente espírita. Aí ele diz ainda que a harmonia dos pensamentos condiciona a paz e o progresso de todos. Então aqui ele nos chama atenção para aquela necessidade de harmonia do pensamento. É por isso que nós não podemos, quando participamos de reuniões mediúnicas, quando estamos na coordenação, ou se estivermos na coordenação de um trabalho mediúnico, não podemos ir admitindo à torto e direita pessoas nas reuniões mediúnicas, em especial na prática, porque as pessoas precisam se harmonizarem em primeiro lugar com aquele grupo. Como que eu vou colocar para participar de uma reunião mediúnica, a não ser naqueles trabalhos de desobsessão, propriamente de desobsessão, mas numa reunião mediúnica, séria ali, normal, de todos os encontros? Como que eu vou colocar uma pessoa que acabou de chegar, que não tem afinidade nenhuma com aquele grupo, que às vezes já tem anos que estão ali, quase que todos os membros juntos, trabalhando em harmonia, conforme ele fala aqui, em harmonia de pensamentos. E aí o nosso companheiro Eudes está acrescentando aqui, ó, total desrespeito para com a pessoa que está expondo o evangelho. Aqui ele falando em relação ao barulho, como falávamos anteriormente, a assistência e aos espíritos desencarnados presentes ao local. Não devemos nos esquecer também que um centro é um hospital. Sem sombra de dúvida, não havíamos lembrado disto em relação ao centro espírita. Um centro espírita é um hospital, um centro espírita é um centro de terapia, uma imensa enfermagem onde nós procuramos atendimento, é um pronto-socorro para aquelas primeiras necessidades e mais urgentes. Então precisamos realmente ter respeito, não só para com os encarnados, igual o companheiro Eudes lembrou aqui, mas para com os desencarnados. Quantos desencarnados foram levados para aquele ambiente para também ouvirem o evangelho, para também serem tratados? E se eu não os respeito, com certeza irei prejudicar aqueles que foram levados para serem tratados, para serem auxiliados, e também aqueles que estão ali trabalhando. E aí ele acrescenta dizendo aqui, para encerrarmos, acostumar-se a não confundir preguiça ou timidez com humildade, abraçando os encargos que lhe couberem com desassombro e valor. Aqui ele está lembrando que em muitas situações nós nos colocamos nesta condição de preguiça ou de timidez e, digamos assim, fugimos do trabalho. Não temos coragem de encarar, de abraçar verdadeiramente os encargos que nos são direcionados no tempo espírita. Ah, não, eu não estou preparado para isto, não. Eu sou muito humilde para assumir um compromisso desse, que é tão alto, de alta envergadura,
para a minha condição. Eu não sei quase nada ainda, eu preciso estudar mais. Aí continua, depois de anos, é convidado de novo, ele sai da mesma forma pela tangente, igual ele fala aqui, não confundir preguiça ou timidez com humildade. Não, de forma alguma, são coisas bem diferentes. A disposição de servir por si só já simplifica os obstáculos. Se temos realmente disposição em servir, os obstáculos são bem reduzidos. Desaprovar a conservação, ouçamos o que André Luiz aqui nos fala, ele não está proibindo, mas ele diz, desaprovar a conservação de retratos, quadros, legendas ou quaisquer objetos que possam ser tidos na conta de apetrechos para ritual, tão usados em diversos meios religiosos. É por isso que nos centros espíritas não aconselhamos de forma alguma, a doutrina espírita não proíbe, mas não aconselha, conforme ele nos diz aqui, estes procedimentos exteriores em colocarmos quadros, igual ele diz aqui, retratos, quadros, legendas de figuras da igreja ou do meio espírita. Aí ele diz que os aparatos exteriores têm cristalizado a fé em todas as civilizações terrenas. Então precisamos sim evitar, igual ele fala, desaprovar a conservação. E a nossa companheira Fernanda está dizendo, devemos sair do comodismo e aproveitar a oportunidade de auxiliar. Sim, nós precisamos sair do banco do comodismo e realmente arregaçarmos as mangas, aproveitando todas as oportunidades. Porque conforme Chico Xavier já nos falou, que a nossa maior decepção será quando chegarmos no mundo espiritual e vermos a nossa folha de serviço, ou a folha de serviço que estava reservada para nós, e se não tivermos executado pelo menos em parte. Não, eu não tive oportunidade de trabalhar. Aí olharmos para trás e ver assim, desfilar à nossa frente, na nossa mente, aquele filme onde por várias e várias vezes nos foram ofertadas inúmeras oportunidades de trabalho e nós simplesmente, conforme ele nos diz aqui, por preguiça, nós não assumimos o compromisso. E aí ele diz ainda, oferecer a tribuna doutrinária apenas a pessoas conhecidas dos irmãos dirigentes da casa, para não acompliciar-se inadvertidamente com pregações de princípios estranhos aos postulados espíritas. Aí ele acrescenta, quem se ilumina recebe a responsabilidade de preservar a luz. Então não é pelo fato de você conhecer alguém lá fora do centro espírita que tem uma boa eloquência na fala, mas que você sabe que ele não é espírita, às vezes ele aceita os princípios da doutrina e ele visita o centro espírita que você auxilia nos cuidados ali daquela casa, aí você chama ele lá para frente para falar alguma coisa. Aí ele começa a falar coisas que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Exatamente isso que André Luiz está nos falando, oferecer a tribuna doutrinária apenas àqueles que você tem certeza que não vai falar besteira, que não vai falar coisas diferentes ou divergentes da doutrina espírita. E aí ele encerra aqui dizendo o seguinte, que as reuniões doutrinárias, jamais nas reuniões doutrinárias, jamais angariar donativos por meio de coletas, petitórios ou vendas de bilhetes ou qualquer outro tipo de coisa, à vista dos inconvenientes que apresentam, de vez que tais expedientes podem ser tomados à conta de pagamentos por serviços. Aí ele encerra aqui, a pureza da prática da doutrina espírita deve ser preservada a todo custo. Pessoas que foram ali, em especial num dia de tratamento espiritual, num dia de fluidoterapia, aí você começa a oferecer rifas, você começa a oferecer bilhete daqui, bilhete dali, ele pode confundir aquilo ali como sendo uma prática comum à casa espírita de cobrar pelos serviços de uma forma disfarçada. Mas em outros pontos, André Luiz nos lembra que não é proibido, não é contra a doutrina vendermos, por exemplo,
naquelas situações, ingressos para um almoço beneficente, vendermos livros ali na livraria, no centro espírita, para divulgação, e até mesmo em outras situações, mas em particular, não em público, ficar pedindo dinheiro em público nas reuniões doutrinárias, sem sombra de dúvida que não é aconselhável, em especial para pessoas visitantes, aqueles companheiros da casa que já estão ali há muito tempo. Então, de preferência, conversemos com eles em particular, para não confundir aqueles que estão visitando ou que não conhecem o centro espírita ou que não conhecem a doutrina espírita. E André Luiz aqui encerrou esta mensagem de orientação para o templo espírita, e no rodapé ele lembra a palavra de Jesus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28º, no início do capítulo 28º, no item 5, se não me falha a memória, os Espíritos amigos nos esclarecem o que é estar reunidos em nome de Jesus. Aí eles nos lembram que estarmos reunidos em nome de Jesus não é estarmos simplesmente ali reunidos fisicamente, mas é estarmos reunidos espiritualmente com um propósito voltado para o bem. Então, que possamos refletir sobre isto e arregaçarmos as mangas, conforme nos diz aí a nossa companheira Fernanda, e não perdermos as oportunidades de trabalharmos. Porque mesmo trabalhando, por mais que nos esforçarmos, com certeza ainda teremos que fazer muitas outras coisas para a nossa melhoria. Paz aos nossos corações. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão por mais este momento aqui juntos, virtualmente. Paz aos nossos corações. Até breve, meus irmãos.